sou a tia Bruna. Tia Camila. E hoje é a Marcela. E nós estamos aqui para mais uma nossa... Olá! Vocês entenderam, né? A gente não vai contar Claro, Vocês já sabem que a gente está na nossa EBD? Online! Então, crianças, hoje a gente está aqui para mais uma lição. E a gente vai para a lição de número 12. Nossa revista já está quase acabando. Falta só mais uma lição para a gente concluir mais um trimestre. E você já pegou sua Bíblia e sua revista? Ainda não? Então corre lá para a gente conseguir começar a nossa lição de hoje. Aí, ok? Então, vamos começar orando, né? Para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos Juntos aqui para aprender. Aprendendo bem. Então, vamos fechar os olhinhos, todo mundo, e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, na sua presença, Senhor, para te agradecer, ó Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas. E agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, estar conosco neste momento. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, para ensinar essas crianças mais uma vez, Senhor, a tua palavra. Que elas possam, Senhor, estar com a mente aberta, ó Deus, para aprender mais de ti. Seja conosco, ó Deus, nesse momento, Deus, nessa lição 12, que ela venha, Senhor, falar aos nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Então, a gente vai para a lição de número 12, que tem por título Tenho Algo a Fazer na Casa de Deus. Agora, um tema que é muito polêmico, gente, muito polêmico na igreja, é dom. O que é dom? O que é ter um dom? Todo mundo nasce com um dom? Ou o dom é recebido depois? O que é isso? Por que a gente tem que ter um dom? Mesmo criança, mesmo adolescente, mesmo jovem, mesmo adulto. Por que a gente precisa ter um dom? Porque é exatamente isso que Deus derrama sobre a nossa vida para que a gente consiga atuar na casa dele. Mas o que é o dom? Pode ser muitas coisas. E isso é o que a gente vai ver na lição de hoje. E aí já abre a sua revista aí e a gente vai lá para o nosso textuário que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6. Então, dom significa aquilo que você recebe da parte de Deus para você exercer uma função dentro da casa dele. E existem vários tipos de dons, vários tipos de ferramentas que compõem o ministério cristão. Você pode cantar, você pode dançar, você pode pregar, você pode fazer várias coisas, não só isso, né? Acho que tudo que a gente pode exercer na casa de Deus é dito como um dom. Desde você ajudar numa limpeza da igreja, ajudar as tias a arrumar... Ajudar na cantina. Isso, tudo isso é um dom. Porque é do seu coração exercendo aquilo na obra de Deus. E é muito importante que a gente trabalhe dentro da casa de Deus. E a gente vai conversar mais sobre isso nessa lição. Vamos ler ali o que a Bíblia diz? Página 49. Quem vai ler aí? Quem vai ler aí? Marcelinha ali. Vamos ler. O que a Bíblia diz? Todo crente tem algo a realizar na casa de Deus. Por isso, Deus distribuiu diferentes dons entre seus filhos, dando-lhes poder para exercê-los. Paulo queria muito que os cristãos de sua época compreendessem como poderiam servir a igreja. Então, o apóstolo a comparou a um corpo humano, que é formado de muitos membros, e todos têm uma função específica. Desse modo, mesmo sendo muitos, os fiéis formam um só corpo em Cristo, cujos membros estão ligados uns aos outros, cada qual com o seu dom. Dessa forma, adultos, jovens ou crianças podem servir a Deus na sua igreja local. Para que o corpo funcione adequadamente, cada cristão precisa realizar a importante tarefa que lhe foi designada, sempre procurando atender às necessidades da congregação em amor. Para tanto, é importante observar uma regra básica de submissão. O crente é tão somente um membro do corpo. Cristo é o cabeça. Isso aí, gente. Olha só, lá na Bíblia, pega a Bíblia de vocês aí e abram no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Praticamente todo o capítulo 12, ele fala sobre isso, sobre o corpo de Cristo e sobre os diferentes dons que Deus derrama sobre as nossas vidas para poder atuar dentro da casa dele. Então, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, reafirma isso que a tia Marcela acabou de ler. Cristo é um corpo
Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, somos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Eu acho legal essa ideia de Paulo de explicar para os membros sobre a importância de cada um deles, né? E cada um tem a sua função. Então imagina só, eu faço uma coisa, aí a Camila faz outra na igreja. Aí, se na minha cabeça eu pensar, eu não faço a mesma coisa que a Camila, então eu não faço parte do corpo de Cristo. Não, isso está errado. Mesmo que eu e a Camila façamos coisas diferentes, nós pertencemos ao mesmo corpo. Então nós estamos ali juntas, trabalhando em áreas diferentes, mas com um só propósito de servir a casa de Deus e servir os nossos irmãos. Então Paulo queria que as pessoas entendessem isso e usou o exemplo do corpo. Que é bem simples também. É bem simples. Poxa, a nossa mão, ela não exerce a mesma função que o nosso pé. E o nosso olho não exerce a mesma função que o nosso ouvido. Mas todos esses membros fazem parte de um corpo só. Sim. Então, assim, se a gente não tivesse olho, né? Como nós iríamos enxergar? Então, o olho tem a sua função. Se nós não tivéssemos ouvido, como a gente ia conseguir ouvir? Então, o ouvido tem a sua função. Então, cada pessoa dentro da casa de Deus tem a sua função e tem o seu dom. E precisa exercer isso para a comunhão dos irmãos e para servir a casa de Deus. É verdade. E é muito importante que a gente entenda a importância de cada um, né? Um trabalho não é menor do que o outro. Todos os trabalhos são igualmente importantes. Sim. Muitas pessoas acham, né? Infelizmente a gente lida com essas crises do ego, né? Que a pessoa acha que só porque ela canta bem ou só porque ela prega bem, ela é melhor do que a outra pessoa que nunca pegou no microfone. Faz nada. E isso não tem absolutamente nada a ver. Porque a pessoa que está ali na igreja limpando, a pessoa que às vezes está ali ajudando numa conferência que você nem imagina. Fica lá nos bastidores. Lá nos bastidores, Sabe? atrás das cortinas e ninguém vê. Aquela pessoa não tem uma menor importância, muito pelo contrário. Aos olhos de Deus, todos ali estão exercendo a função. Até porque, assim, a pessoa que limpa a igreja, ela é tão importante porque se ela não limpasse a igreja, olha onde nós estaríamos, É verdade. cultuando a Deus no meio da sujeira. É verdade. Né? Então, talvez quem esteja ali limpando tenha uma importância assim. E que às vezes nem reconhece, E não é né? reconhecida. Não é reconhecida. Então, assim, Paulo ele queria lembrar isso às pessoas. Olha, todo mundo tem um dom, todo mundo tem a sua importância e todo mundo trabalha para o mesmo propósito, que é fazer a igreja acontecer. Porque se eu imagina se eu privo o meu trabalho, não vou fazer porque eu não sei cantar, não vou fazer porque eu não sei dançar, eu não sei pregar. Poxa, você tem um dom, você precisa usar esse dom para trabalhar dentro da casa de Deus. E quantas pessoas escondem isso, né? Tem vários dons e não exercem os seus dons e escondem isso. A gente já até estudou várias vezes sobre as parábolas, né? Que fala sobre aquele servo que escondeu seu talento, né? Ao invés de multiplicá-lo, né? Ao invés de fazê-lo crescer, né? Pro benefício. Exatamente. Pro benefício do seu senhor. Os outros servidores, né? Foram atrás, foram à luta e multiplicaram aquele talento. E o servo que estava ali, não, vou esconder, acabou escondendo e não fez multiplicar, não produziu aquilo que ele tinha nas mãos. Então é uma parábola que a gente encaixa nessa lição para vocês entenderem a importância. E a lição mesmo diz que jovens, adultos, crianças podem servir a Deus na sua igreja local. Não é porque que você é criança que você não pode servir. Mas eu não sei fazer nada. Poxa, mas você pode ajudar um irmão a ajeitar uma cadeira, você pode ajudar a sua tia DVD a distribuir as lições. Ali, não, tia, pode contar comigo. Tia, tá precisando de alguma coisa? Era o que mais tinha, né? Que a gente tem saudades. É verdade. Saudades Tia, deixa eu entregar o lápis. Era. Tia, dá a borracha. Tira de distribuir o lanche. É, isso aí. Mas assim, é muito bom porque esse sentimento do servir, né? Eu quero fazer alguma coisa. Então, enquanto isso estiver no nosso coração e muito vívido, né? Muito flamejante, pegando fogo no nosso coração de querer ajudar,
o nosso espírito vai se fortalecendo dentro da casa de Deus e a gente vai conseguindo agir conforme a vontade do Senhor, né? Vamos virar a página aí pro nosso conselho é bom. Eu vou ler, pode ser? Pode. Ó. O escritor aos Hebreus incentivou os cristãos a permanecerem unidos, pois assim eles poderiam animar-se mutuamente e receberem incentivo recíproco em relação ao amor e às boas obras. Estas são práticas essenciais ao cristianismo e elas são possíveis para serem realizadas se houver interação entre as pessoas. É nessa união que se dá o desenvolvimento espiritual dos membros, pois cada um é encorajado ao outro a prosseguir. A palavra mesmo diz que é melhor dois do que um, porque quando um está fraco, o outro ajuda a levantar. Então, o sentimento da igreja, um dos pilares da nossa igreja, né, da ADVEC, é a unidade. Então, assim, Deus ele sempre deixa muito claro isso, quão importante é a unidade do corpo de Cristo. Porque imagina só se cada um também fizesse conforme a sua vontade, né? Ia dar muito ruim, ia dar muito ruim. Porque ninguém ia trabalhar com um único propósito. Por exemplo, a mão tem a sua função, o ouvido, mas todos eles atuam para fazer um corpo só funcionar, né? Então imagina se a igreja agisse diferente. Cada um fizesse do seu jeito, do jeito que quer, da forma que quer. Isso não é trabalho em unidade, isso vai completamente os princípios de Deus. Então Deus ele sempre fala muito sobre a unidade, sobre sermos um, né? Somos um. E assim, aqui a revista está falando exatamente sobre isso, sobre a importância de sermos unidos, porque um dá força pro outro, um ajuda o outro, um anima o outro, e dessa forma o corpo vai se movimentando. Igual a gente aqui, ó, animando vocês aí. Isso aí. Todos os crentes têm um dom que o capacita para o serviço, ou seja, todos os crentes, você também está Todas as nessa. crianças. Todas também. as crianças. Você crê em Deus, já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então você é crente. Sendo crente, existe um dom para você e você precisa encontrá-lo para você exercer a sua função na casa de Deus. O pastor tem o dom de pastorear, o professor o de ensinar, o diácono o de servir e o da assistência social o de socorrer, o conselheiro o de aconselhar e animar, entre vários outros. Vivendo assim, cada crente contribuiu positivamente para o crescimento do corpo e para o seu bem-estar. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em comunhão. E isso está lá no livro de Salmos 133, no verso 1. E olha como a Bíblia se complementa, né? Algo sobre unidade, está escrito lá em Salmos, né? E é muito importante, acho que nada vai pra frente se não tiver união. Sim, não dá. Nada. Ó, você vê, esse tempo que a gente ficou assim, uma afastada da outra, né, sem conseguir se reunir por conta disso, a coisa parece que deu uma, né, as aulas tinham ficado uma semaninha aí sem gravar, por quê? Porque a gente depende um do outro. A gente depende. E assim, mesmo que a gente grave sozinho, né, eu e a tia Marcela, a gente teve essa experiência de gravar sozinho, não é a mesma coisa do que gravar com a gente junto, sabe? Então Apesar da tia Bruna ser, né? Ela com certeza. Ela que tem o dom de falar. Mais O dom está aqui, o dom está. Ai, gente, mas mesmo assim, é a mesma coisa. Beleza, sei, mas... Pra você foi tranquila, gente. Ela fez o vídeo dela sozinha. Eu não. Tanto que eu coloquei até uns desenhos assim pra dar uma... Opa, mas não é a mesma coisa, não adianta. Pode ser... Não é a mesma coisa, parece que se complementa. Exatamente, essa é a palavra, se complementa. Cada uma tem um jeitinho e a gente se complementa no trabalho. Eu posso ser uma planta, mas ela quer me ter aqui. Eu sou a que faz todo mundo rir. Não, nada disso. Todo mundo aqui tem essa função, todo mundo aqui é muito, muito importante pro trabalho. Mas as crianças vão dizer assim. Momento fofo do vídeo. Vamos passar então pra... Deixa eu ler pra vocês ali Romanos, no capítulo 12. Vamos abrir aí, crianças. Romanos tá aqui pra trás. Romanos 12. No capítulo 6... capítulo 12, no versículo 6 a 8. Lê pra gente, a Camila. Romanos 12. 6 a 8. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos.
Se é o dom de animar aos outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então é muito. Esses versículos já reforçam mais essa questão de nós usarmos o nosso dom para servir, né? E servir com alegria e com amor. E com cuidado, né, também. Aqui, porque aqui a mesma Bíblia falou, né? Quem tem autoridade, que use com cuidado. Exatamente. Né? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza, você tem um dom, né? Beleza, sei cantar. Mas como que eu posso usar isso na igreja? Como que isso é usado na casa de Deus? Como isso pode ajudar a servir os meus irmãos? Então, isso a gente vai ver no... Então, crianças, vamos lá. Página 51. Para chegar ao céu. Certo dia, Jesus percebeu que os discípulos precisavam entender que a vida cristã caracterizava-se pela maneira humilde com a qual nos doamos para o outro. Ele disse: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Marcos 10:45. Portanto, é com tal disposição de espírito que devemos descobrir o nosso dom. Na sua igreja, existem muitas pessoas que exercem as mais diversas atividades. Portanto, mesmo que não seja fácil identificar qual o seu dom, é importante descobri-lo o quanto antes a fim de ajudar seus irmãos em Cristo. Muitas vezes nos perguntamos como servir ao Senhor, ou afirmamos: Senhor, mostre-me a tua vontade. O apóstolo Paulo perguntou: Senhor, o que devo fazer? Observe sua igreja, certamente você encontrará algo para ser realizado. Há muito trabalho para todo mundo. Lembre-se, os que amam ao Senhor estão dispostos a servir. E assim, dá um fechamento legal para nossa lição, porque a gente vê mais uma vez que quando a gente recebe um dom, esse dom não é pra gente, né? Isso até é uma das perguntinhas lá da frente do Vamos Pensar, que até tem uma pergunta assim, o dom é nossa propriedade particular? Não, não é. É algo que nós recebemos de Deus e que um dia nós vamos ter que entregar a Ele de volta. Como assim entregar de volta? Os resultados e aquilo que a gente colheu com aquele dom que a gente teve. Tem que apresentar Ele. Exatamente. E isso em quê? O que a gente tem que apresentar a Deus? As vidas que a gente conquistou para Jesus através do nosso dom. Por exemplo, quando a pessoa canta, né, lá no Ministério de Louvor, ela não canta só porque eu sei cantar bem. Não, para se amostrar. Não, aquilo ali é uma forma de evangelizar. Quantas pessoas vocês já viram chorar no momento de louvor? Né? Se emocionarem e sentir a presença de Jesus ali e aceitar Jesus através. Aceitarem Jesus através do louvor. Exatamente. Então, através de uma dança, através da expressão. Através da dança. Eu choro toda vez. Porque assim, Jesus fala comigo quando a tia Bruna dança. Não, é porque ela, meu Deus do céu. Mas assim, é real. Já é rosa. Agora bateu. Mas é isso, é com esse Não, mas sentido. os espontâneos dela, realmente. Galera. É porque, tipo, precisa estar com o coração voltado para aquilo ali, né? Ah, não, eu vou dançar agora porque eu sei dançar, dá licença, Não que eu rola. fiz 30 anos de balé, ou porque eu fiz as aulas de canto. Não, cara, você tem que estar com o coração disposto. É subir no altar do Senhor ou fazer qualquer coisa que seja com o coração. Eu estou aqui para servir. Eu não sou melhor do que ninguém, eu nunca vou ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui simplesmente para usar aquilo que Deus me deu para servir. Então é com esse pensamento que a gente tem que ter. As pessoas precisam louvar a Deus, né, ali no Ministério de Louvor, né, quem sabe cantar ali, que fica nessa parte da adoração, com esse coração de não, estou aqui para servir o meu irmão, para através de mim, através da minha voz, o Espírito Santo agir e tocar a vida de cada um. Então, quando a gente tem essa cabeça, eu acho que faz toda a diferença. Você sente a presença de Deus assim. Sei que a pessoa precisa fazer firula. Não precisa. Não precisa. Viu-se que não sei cantar, né? Mas tudo bem. Mas Não, assim, tá. E assim, Tá escolhendo. Tá escolhendo também. quem tá fazendo, além de fazer a gente sentir a presença de Deus, ela também, né? Ela vive um momento, assim, uma experiência nova com Deus. A cada vez que ela entrega aquilo que ela tem, né, que ela tem de melhor que Deus deu, ela recebe, ela vive uma experiência diferente com Deus. exatamente. E assim, a ideia que a gente tem é isso. Todos nós temos um dom, porque Deus derramou sobre E uma nós coisa, um dom. não é a gente que
tipo, agora a gente citou aqui, né? As pessoas se emocionam, aceitam Jesus. Não é a gente, tá? Isso aí. É o Espírito Santo Que isso às vezes enche. que nos usa. Nós somos só instrumento mesmo. Quantas pessoas têm o ego, né, por isso? Fui eu que fiz. Porque eu Não. cantei e fulano aceitou Jesus. Não, filho, se Deus tirar isso de você, Deus tirar, pegar os seus dons, tá muito soberbo, vou tirar Quantas aqui. pessoas, assim, eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas até famosas, assim, que deixou subir um pouco pra cabeça e Deus foi ali e tirou e falou, não é verdade. seu momento porque você não tá preparado. Isso aí. Depois de quando tá preparado, Deus Isso tira. aí. A humildade é uma característica fundamental. Você ser humilde é reconhecer que nada daquilo que você conquistou, isso em tudo, gente, em tudo. Tudo que você conquista na sua vida, seja um passo de cada vez, é tudo Deus, permissão de Deus. Então nós temos que dar honra e glória a Ele, porque é Ele agindo na nossa vida. Se fosse pelas obras das nossas próprias mãos, nossa, nós estávamos fritos. A gente não ia conquistar nada, porque não valeria a pena, entendeu? Então, assim, a lição traz pra gente isso. Todos nós temos um dom, mas esse dom é dado por Deus. E esse dom precisa ser usado pra quê? Pra servir a nossa igreja e os nossos irmãos. Seja ele quem for. Então, assim, a gente precisa ter humildade para reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, mas também temos que ter humildade na hora de servir os nossos irmãos. Não achar que o nosso dom, por usar o microfone, ou é superior ao dom do outro. Nada disso. Todos nós trabalhamos em prol de um corpo só, que é o corpo de Cristo. A gente fazer volta aqui em Romanos, né? Onde Isso fala aí. ali, quem tem autoridade, use-a com cuidado. Não é Isso só aí. autoridade de ser o pão Maioral. né? É porque assim, eu tenho autoridade ali pra... Eu sou um líder de um ministério de louvor, mas eu também canto. Então, assim, eu tenho que ter o cuidado até da maneira que eu vou me pôr, né? Pra... Isso aí. Uma vez, eu acho que uma criança me falou isso, que queria muito ser líder, né? E ser líder é um dom também. Só que é aquilo que a Camila leu na Bíblia. É uma autoridade que precisa ser usada com cuidado. Porque muitas pessoas acham, é líder, existe sim uma hierarquia de obediência. Sim, com Isso é fundamental. Existe o nosso pastor, a nossa liderança, né? Existe um corpo de liderança que nós devemos respeitar, devemos obedecer e sim acatar aquilo que aquela pessoa está dizendo por experiência, por estar à frente, por ser um líder capacitado por Deus. Mas esse líder também está servindo você. Então esse líder também está servindo os seus liderados, né? E não é por conta disso o líder que tem que se achar, não, porque eu sou líder, não. É um dom que Deus me deu. Deus me deu a missão de estar à frente de um lugar. Então eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter discernimento, eu preciso saber ouvir, eu preciso ouvir os meus liderados, eu preciso ouvir o meu pastor. Então não é fácil ser um líder, não é fácil você ministrar um louvor, não é fácil você ministrar uma dança, não é fácil você estar trabalhando na casa de Deus, seja em qualquer área que for. Mas quando nós temos esse sentimento de humildade, de hombridade, de respeito, de amor pela obra e consciência da nossa mente de estar trabalhando ali para servir o nosso irmão, tudo se torna muito mais prazeroso, digamos assim. Os frutos disso são surreais, né? Então é isso. Nossa, a lição foi Nossa lição de hoje. rápida, né? Tipo, eu achei rápido. Nem sei, né? Porque quando a gente edita e junta os minutos, dá 30 minutos. A gente ficou, gente, o que aconteceu aqui nesse momento? Foi rápido, é porque é uma lição gostosa, aí a gente não sente passar, né? E a Bruna vai falando. ó, Sete. Ó o dom. Dom de falar. Dom. Dom da palavra. É porque essa daqui, entendeu? Assim, Deus olhou e falou assim, não, na época dela só nasceu ela mesmo, vai os dons pra ela. Ai, não, para! Vai falar, Gente, mas vai eu- pregar. não. Cantar já é demais. Não, cantar não. Ela canta bem. Não, A gente vai viu na cantar live. já ela é afinadinha, mas cantar já é Não, demais. não, Então, amada, vai cantar- dançar bem, cantar eu não vai canto. falar dança bem, ministra, vai pregar dança. bem. Prega também, né, Amade? Amade. Lidera também. Lidera. Olha aí, ó. Não dá pra ser só uma coisa. Uma Gente, super mas professora. assim, O sim. carrinho dela veio cheio. Mas assim, isso eu agradeço a Deus. Porque a Marcela tem um dom maravilhoso. Né? Não, agradeço a Deus, mas assim, elas falam assim, mas pô, pega uma máquina de costura, bota na minha frente pra ver o que eu faço. Ai, meu Deus. Tem umas Nada. ideias aí de criar um Ideia monte de de coisa Isso aí, é ó. outra coisa, gente. É outra. Criatividade. Pras coisas da igreja, né? Pense Não numa tem pessoa como. criativa pra mim. Cara, eu fico chocada com a criatividade de Marcela. Marcela cria, Marcela faz, ela bota a mão no negócio e o negócio dá certo. Ai, meu Deus. É coisa de doido. É ungida pra Vou acreditar. criatividade. Vou acreditar. Tá recebendo, né? E tia Camila não precisa nem falar nada também, né, amada? Canta, né, meu amor? Canta. A menina canta. A menina também fala quando ela quer. Aí a gente volta aqui, ó, na lição.
né? Que é enterra dom, porque quando ela quer falar, ela sabe muito bem falar, Meu Deus, enterra- sabe orar. Menina, ela orando, então, crianças. Mas não, pra você não seguir esse exemplo aqui não, ó. Não sou boa Ela quase exemplo. prega no meio da oração também. Mas a Camila, ela sabe pregar, ela sabe cantar, ela é maravilhosa, tem um coração Tá muito escondendo. aberto. Muito aberto pra obra de Deus. Tu fala, Camila, vamos fazer isso? Vamos. Vamos, Se vamos eu agora. sou super Então é uma animada. pessoa que você conta pra tudo. Então isso também é um dom. verdade. Sabe? É verdade. Esconde alguns? Esconde! Mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui nessa lição. Não é hora, crianças não estão prontas. As crianças não estão prontas pra esse assunto. Mas é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa lição, né? A Bruna vai orar pra encerrar agora. Foi muito Porque a tia Bruna também tem o dom de orar no final da lição. Pega na Porque ela oração resume, entendeu? A lição. No meio da oração, certo, crianças? A gente percebeu isso, todas essas lições aí têm sido passadas, então, tia Bruna faz um resumão, cara. no Da meio oração. Isso é um dom também, vai dizer que não. Vamos orar então. Oliveira, vamos orar E vocês? então. Que dom vocês têm? É verdade, né, crianças? Que dons vocês têm aí? Né? Que vocês estão Quero escondendo. saber o que vocês estão Vocês escondendo. escondem. Que geralmente criança, não precisa fazer nada. Não sei. Não é sei. preguiça. É uma preguiça. Olha Né? só. Mas quando Preguiça chega. não é um dom, Isso Amada. aí, não deixe chegar lá nos Interligados ou no Connect pra você expressar aquilo que você já sabe fazer. Poxa, Bruno, eu acho tocar bateria, eu gosto. Poxa, se você gosta, pô, vê se você leva jeito. Se você leva jeito, investe nisso, faz uma aula de bateria. Se você gosta de cantar, poxa, mas aí cantar a gente já tem um problema. Tô brincando. Mas assim, se você gosta de cantar. Agora, eu ia dar Se um você gosta de ver a exemplo. palavra, de ver a palavra, né? Até então eu sempre fui muito tímida, né, gente? Amada. Sim, criança, então. Eu já fui muito tímida. Eu sou, de vez em quando, sou assim. E aí, pequena, eu também não sabia qual era o meu dom. Mas uma coisa que eu sempre amei era ir pra rua evangelizar. Por mais que eu só falasse bom dia, Jesus te ama, uma coisa simples, morta de vergonha. Chegava perto de alguém e falava, Jesus te ama, aceita o convite e tal. Mas era uma coisa que eu amava, isso até hoje. Talvez seja também seu dom. É um dom de Seja evangelismo. guardado de evangelismo. Exatamente. E assim, tudo isso faz parte, tá vendo? Somos tão diferentes uma da outra, uma faz uma coisa diferente da outra, mas a gente tá aqui no mesmo propósito, Real. trabalhando juntas há muitos anos na mesma igreja, e assim, é isso que Deus quer. Apoiamos nisso. É a unidade, entendeu? Apoiamos. A mais Eu nova também. é a tia Camila. Não, mas Mas já tá Mas nem parece, ela nem Já parece. já bateu 3 anos já. Nem parece, é mais nova, nem parece. Parece que a gente. Porque isso, acho que Deus é exatamente isso, essa É pra unidade. ela se Quando o envolver propósito é tanto, um. tá aí pra servir sério, como ela falou, tá lá, chama a Camila vai. Então, a gente já se Isso aí perguntou parece tanto. que é anos, entendeu? E isso é o que Deus quer de nós. Quer que a gente seja unido e trabalharmos no mesmo propósito. É isso. Vamos orar pra gente encerrar a nossa lição de hoje, gente? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos muito pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma lição, Deus. Que lição preciosa é essa que falamos sobre dons, ó Deus, aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, as ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para nós trabalharmos na tua casa, servindo os nossos irmãos. Pai, nos perdoa as vezes que nós negligenciamos os nossos dons. Nos ajuda, ó Pai, a trabalhar em cima deles, a aceitá-los, ó Deus, do teu coração e podermos, ó Deus, exercer aquilo que o Senhor quer que nós exerçamos. Ó Deus, é um assunto muito bom de ser conversado, porque todos nós, ó Pai, temos um dom específico, algo que o Senhor colocou no nosso coração para a gente trabalhar. Então, Deus, temos uma função, nos ajude, ó Deus, a exercê-la conforme a tua vontade, em serviço, em amor, em comprometimento e doação do nosso coração para a tua obra, Deus. Usa cada um de nós, ó Pai, como o Senhor já tem feito. Use cada vez mais, ó Deus. Nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas ao Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus é isso que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Um beijo, crianças. Até a nossa última lição, tá bom? Até a próxima E lição. vamos fazer uns exercícios, tá? Isso aí, faça os exercícios. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Abraço virtual, né? Abraço virtual. Abraço virtual. Tchau.